Feche os olhos por um momento e sinta o peso daquele cheque em sua mão. Não apenas o papel, mas a vida por trás dele. A liberdade financeira, as lágrimas de alegria, o telefonema que você faz para a única pessoa que sempre acreditou em você. Você consegue sentir? Porque esse sentimento é mais poderoso do que qualquer número em um bilhete. Você será imbatível na loteria. Não por acaso, mas porque você entende o segredo. A loteria não é ganha do lado de fora, ela é conquistada no mundo interior. Você deve começar a andar, respirar e viver como alguém que já ganhou. Não algum dia. Agora você deve sentar em silêncio e sentir a vibração da riqueza movendo-se pela sua vida. Imagine os números piscando na tela e você sorrindo, não em descrença, mas em confirmação, porque você já sabia. Você não espera. Você não deseja. Você sabe que carrega dentro de si uma certeza tranquila, tão poderosa, que nenhuma estatística ou dúvida pode tocá-la. O mundo chamará isso de sorte. Você chamará isso de lei. Todas as noites antes de dormir, entre na cena da sua vida após o vento. Sinta o peso da abundância, a calma da clareza, a liberdade que o dinheiro nunca dá de verdade, mas sua crença sim. Deixe os outros perseguirem as probabilidades. Você domina a causa. E a causa é sempre a consciência. Quando você a reivindica internamente, sem implorar, sem suplicar, sem se preocupar, mas reivindicando-a como se já fosse sua, o universo se reorganiza para corresponder à sua convicção. Você não está fazendo isso para ganhar na loteria. Você está fazendo isso porque já ganhou aqui, em espírito, no Música Invisível. O que se segue é simplesmente um espelho. Então, agora, viva o seu dia não como alguém que espera por um milagre, mas como alguém que é o milagre. Você será imbatível na loteria, não porque manipulou o acaso, mas porque dominou a única lei que realmente importa. Você se torna o que aceita como verdadeiro. Antes que qualquer coisa apareça no mundo físico, ela nasce no reino da imaginação. O mundo exterior nada mais é do que o reflexo do mundo interior. E isso é especialmente verdadeiro quando se trata de algo como ganhar na loteria. Os números, o bilhete, o sorteio podem parecer aleatórios e externos, mas respondem diretamente ao estado interior daquele que acredita. Se você deseja ganhar, não comece perseguindo números ou estratégias. Comece moldando a substância invisível do pensamento, pois a imaginação não é fantasia ociosa, é a oficina da criação. Quando você imagina de forma vívida e persistente, está plantando uma semente. Essa semente crescerá não porque você a força com esforço, mas porque você a nutre com atenção, sentimento e fé. Para ganhar na loteria, você deve primeiro se tornar a pessoa que já ganhou. Sinta a alegria, a paz, a sensação de segurança que surgiriam se a vitória já tivesse ocorrido. Caminhe pelos corredores da sua casa com a certeza de que a abundância entrou. Deixe seu corpo relaxar, sua respiração desacelerar, sua mente descansar como alguém que não espera mais. A maioria das pessoas inverte o processo. Elas esperam pelo resultado e depois decidem sentir. Elas acham que vão acreditar quando virem a prova, mas o verdadeiro poder flui no sentido contrário. Você deve sentir antes de ver. Você deve acreditar antes que o mundo lhe dê provas. Essa é a lei. Seu mundo exterior não pode superar sua suposição interior. Se você mantém a suposição de que ganhar na loteria é improvável, difícil ou reservado para outros, então seu mundo corresponderá a essa crença. Mas se em sua imaginação ganhar é normal, esperado e já é seu, o mundo exterior deve obedecer. A imaginação não é fingimento, é a força que molda a própria vida. Tudo o que o homem já construiu, uma casa, uma ponte, uma nação, foi primeiro uma imagem invisível. Alguém viu isso claramente dentro de si antes de poder colocar uma única pedra. Por que então tratamos a loteria de maneira diferente? Por que imaginar que a vitória é distante ou improvável quando o mesmo poder que constrói cidades está vivo em você agora? Sua imaginação é divina.
Ela não está separada do Criador. Na verdade, é o Criador agindo através de você. Cada vez que você fecha os olhos e se vê segurando o bilhete premiado, sorrindo, abraçando aqueles que ama, em uma sala cheia de abundância, você está indo além dos limites do tempo. Você está entrando em uma dimensão onde todas as coisas já existem. Lá, a vitória não é futura, é agora. Seu trabalho não é fazer isso acontecer. Sua tarefa é simplesmente permanecer nesse sentimento, repetidas vezes, até que se torne mais natural do que a dúvida. Você pode ficar tentado a olhar para sua conta bancária, contar os sorteios perdidos, comparar-se com aqueles que ganharam. Não caia nessa armadilha. Tudo isso é notícia velha, o eco do seu eu anterior. A única coisa que importa agora é o seu mundo interior. Como você se sente quando pensa no seu desejo? Você sente falta de realização, distância ou proximidade? Mude o sentimento e você mudará sua vida. Deve haver disciplina. Deixe-o à deriva e ele refletirá o caos do mundo. Mas se você o guiar com propósito, mantê-lo firme na suposição de que você já venceu, então o mundo se conformará. Ele não tem escolha, pois a imaginação é a raiz. A realidade é apenas o fruto. Tudo começa dentro de você. Portanto, não espere por sinais. Seja o sinal. Deixe seu mundo interior brilhar com a certeza da vitória. E logo seu mundo exterior se levantará para encontrá-lo. Não por sorte, mas por lei. Para vencer antes que o mundo saiba, você deve primeiro sentir a verdade disso em sua alma. Você deve sentir a vitória antes do sorteio. Este é o grande segredo. Essa emoção, e não o esforço, é a força que traz o invisível para a cena. Quando você assume o sentimento de ser um ganhador da loteria neste exato momento, você está colocando em movimento as forças mais poderosas. Você não está mais reagindo à vida. Você está criando-a. Cada resultado em sua vida começa com um estado de ser. Esse estado não é definido pelo que está ao seu redor, mas pelo que está acontecendo dentro de você. Não são os números no bilhete ou as probabilidades que definem se você vai ganhar. É o sentimento que você carrega dia após dia. Se o seu mundo interior está cheio de incerteza, ansiedade ou desespero, você está se alinhando com a falta. Mas quando você cultiva a sensação de já ter, já ser, já possuir o prêmio, então você está em harmonia com o seu desejo. Você deve sentar-se em silêncio e perguntar a si mesmo: como eu me sentiria se já tivesse ganhado? Então não responda com palavras, responda com emoção. Deixe esse sentimento surgir em você como uma maré. Deixe-o preencher seu peito, sua respiração, sua mente. Deixe-o se ancorar tão profundamente que você o carregue em cada passo que der. A mente pode dizer: mas os números ainda não foram sorteados. Ignore-a. O mundo pode dizer: ainda não aconteceu. Afaste-se disso, porque o que você sente agora é o que molda o que vem a seguir. Sozinho não é suficiente. É preciso infundir sentimento, vida, respiração, emoção autêntica, não uma esperança superficial, mas um profundo conhecimento interior. Quanto mais real for o sentimento, mais rápida será a manifestação. É por isso que você deve viver a vitória internamente, muito antes de ela aparecer externamente. Veja-se verificando o bilhete, não em choque, mas com calma e confiança. Ouça-se dizendo: claro que ganhei. Deixe seu corpo reagir como se estivesse acontecendo agora. Porque no reino dos sentimentos, o tempo é irrelevante. O sentimento é a linguagem da mente subconsciente, e o subconsciente cria sua realidade. Ele não responde à lógica ou aos números, ele responde apenas à emoção. Ele não consegue distinguir entre o que é real e o que é vividamente imaginado com sentimento. Quando você se sente rico, abençoado e vitorioso, você imprime esse estado no subconsciente e ele começa a organizar as condições que correspondem a ele. Isso não é superstição, é lei. A maioria das pessoas vive ao contrário. Elas esperam que algo aconteça antes de se permitirem sentir-se bem. Elas dizem: vou me sentir rico quando ganhar. Mas a lei diz que você deve se sentir rico primeiro, e então a vitória virá.
A emoção precede o evento. A alegria não é o resultado, é a causa. Portanto, não espere pelo sorteio para comemorar. Comece agora. Acorde e passe o dia como se o dinheiro já fosse seu. Não finja. Incorpore isso. Deixe seus pensamentos, sua postura, suas escolhas refletirem em alguém que sabe que já venceu. Isso não é arrogância, é alinhamento. Isso não é ilusão, é precisão espiritual. Quando você faz isso persistentemente, algo no invisível começa a mudar. Oportunidades surgem, sincronicidades aparecem. O momento certo começa a se formar, e ele virá aparentemente do nada, mas você o reconhecerá porque, na verdade, você já o viveu 100 vezes dentro de você. Sinta a vitória agora, não depois. Sinta até que seu corpo acredite nela, até que seu coração relaxe e suas dúvidas se dissolvam. É quando o sorteio não importa mais, porque você não precisa mais dele para confirmar nada. Você já conquistou. E o que é conquistado em espírito deve se tornar fato na forma. Deixe seus sentimentos ser a prova, e o mundo seguirá. A persistência é frequentemente mal interpretada. As pessoas pensam que significa luta, ação constante ou esforço contra a resistência. Mas no reino da manifestação, a persistência é algo mais silencioso, mais interno. É a repetição constante da visão que você escolheu, a decisão inabalável de retornar repetidamente ao estado de seu desejo realizado. Não importa o que o mundo exterior diga, é disciplina espiritual, não esforço físico. É a arte de se recusar a ser movido pelas aparências. Quando você está manifestando algo como ganhar na loteria, o mundo exterior tentará distraí-lo. Ele mostrará bilhetes perdidos, estatísticas, atrasos e opiniões de outras pessoas. Ele sussurrará dúvidas, mostrará provas de que isso não é provável e tentará você a desistir. Mas nada disso tem poder a menos que você lhe dê poder. A verdade é simples. Se você persistir em sua visão interior, se voltar diariamente, até mesmo de hora em hora, a sensação de já ter algo, você se alinhará com a linha do tempo em que isso se tornará real. O mundo responde à sua consistência interna. Se você mudar de ideia todos os dias, sua realidade permanecerá a mesma. Mas se você mantiver a mesma visão inalterada pelas condições externas, o universo terá que se conformar. Isso não é teoria, é lei. O que você persiste em assumir se torna o que você eventualmente experimenta. O tempo pode atrasar, mas não pode negar o que é repetido com convicção. É aqui que a maioria das pessoas falha. Elas imaginam uma vez, se sentem bem por um momento e depois procuram evidências. Quando isso não aparece, imediatamente elas ficam em dúvida e abandonam a visão. Elas recomeçam plantando sementes que nunca regaram o suficiente para crescer. Mas a verdadeira manifestação é como uma chama que você protege. Ela deve ser cuidada, não questionada. Você não desenterra a semente para verificar se está crescendo. Você confia no processo. Persistência significa acordar e reivindicar a vitória mesmo quando nada mudou na sua conta bancária. Você vive o seu dia com a calma interior de alguém que sabe que já está feito. Você sente gratidão pelo que está por vir, como se já estivesse aqui. Você não precisa ver com os olhos. Você vê com o seu conhecimento interior. E você volta a esse estado repetidas vezes, porque esse estado é a porta de entrada. Cada vez que você repete a visão, você aprofunda a impressão no seu subconsciente. Você não está convencendo o universo. Você está convencendo a si mesmo. Você está saturando sua mente com a realidade da vitória até que ela se torne tão familiar que o mundo não tenha outra escolha a não ser acompanhar. A repetição constrói a crença, e a crença é o que move montanhas. Não importa se dias ou semanas se passam. Não importa quantos bilhetes perdedores você descarta. O que importa é que seu mundo interior nunca vacila. O mundo exterior é uma resposta atrasada. É a sombra de sua suposição dominante. Portanto, mesmo quando nada parece estar acontecendo, tudo está acontecendo. As condições estão mudando, as pessoas estão se movendo. O momento certo está se formando, porque você está mantendo a visão. Não subestime o poder da fé silenciosa e constante.
Não há nada mais poderoso do que uma mente decidida. Quando você persiste, o mundo começa a se curvar. Você entra na linha do tempo do vento, não pela força, mas pela frequência. Sua suposição repetida se torna a verdade em seu sistema. E o que é verdadeiro em você deve se tornar verdadeiro fora de você. Então, segure cinta, volte para isso. Não permita que o barulho externo abale seu conhecimento interior. Sua persistência não é um esforço desesperado. É uma autoridade silenciosa. Continue repetindo a cena, sentindo o vento possuindo a realidade em sua imaginação. A linha do tempo que você deseja já é real. Persistência é como você entra nela. O que você vê com seus olhos físicos não é a verdade. É apenas o eco do que você acreditava antes. O mundo exterior, os números no bilhete, as probabilidades impressas em preto e branco, os momentos de decepção. Isso não é a realidade. São sombras, reflexos pálidos de pensamentos antigos. E se você não os rejeitar, se permitir que eles o convençam, estará escolhendo dar poder à ilusão da falta. Para manifestar um prêmio na loteria ou qualquer grande mudança em sua vida, você deve se tornar cego às aparências. Você deve olhar para o que parece ser falta e dizer: esta não é a minha verdade. Não com raiva, mas com autoridade. Não com medo, mas com certeza. Porque o que você vê agora não é a palavra final. É o resquício de um estado anterior. E você não é mais essa pessoa. O mundo lhe mostrará 1000 razões pelas quais seu sonho não pode acontecer. Você ouvirá pessoas zombando da ideia. As estatísticas gritarão impossibilidade. Sua conta bancária pode estar vazia, mas essas são distrações. São espelhos do passado, não sinais do futuro. Seu destino não é moldado pelo mundo exterior, mas pela sua convicção interior. A verdade não é o que aparece no mundo físico. A verdade é o que vive na câmara secreta da sua mente. Rejeitar as aparências não significa ignorar a realidade. Significa escolher uma realidade mais profunda. Significa saber que o que você assume repetidamente e com sentimento moldará o mundo exterior com o tempo. Portanto, quando você vir um bilhete perdedor, não recue. Não atribua a ele um significado sem sentido, a menos que você diga o contrário. O bilhete vencedor real já foi reivindicado na sua imaginação, na sua emoção, na sua crença inabalável. Você deve tratar toda a aparência de falta como uma mentira. Pode parecer verdade, mas é apenas temporário. Como névoa em um espelho desaparece no momento em que você para de reagir a ela. No momento em que você se volta para dentro e afirma seu novo estado, o estado de ser um vencedor, um receptor, alguém que já tem. O exterior começa a mudar lentamente, silenciosamente, mas inevitavelmente. Sua convicção interior deve se tornar sua bússola. Não os números, não as datas, não as notícias. Sinta o seu caminho à frente. No momento em que surgir a dúvida, volte à sensação de já ter. Diga isso dentro de você. Eu já venci. Está feito. Diga isso com paz sem pressão. Diga até que se torne sua postura natural. Deixe o mundo falar sobre probabilidades. Você sabe que o universo não é movido por probabilidades, mas pela consciência. Quando a falta tentar seduzi-lo com evidências, afaste-se. Não com medo, mas com indiferença tranquila. Assim como você se afastaria de um sonho do qual acordou, porque isso é tudo o que ele é, um sonho antigo, que não é mais seu. Você está sonhando coisas novas agora. Você está vendo com novos olhos. Você está vivendo a partir de uma nova premissa. A chave é permanecer fiel ao invisível. Quando o mundo disser não, diga sim dentro de você. Quando os outros duvidarem, acredite mais profundamente. Quando nada mudar, sinta como se já tivesse mudado. Isso não é ilusão, isso é criação. A realidade não se forma a partir do que é visível. Ela se forma a partir do que é sentido e sustentado dentro de você. Portanto, mantenha-se firme. Recuse-se a ser abalado pelas aparências. Elas são vazias. Elas são tardias. Elas estão desaparecendo. A realidade mais profunda, aquela que nasce do seu conhecimento interior, é a única que perdura. Não se concentre na falta, mas na realização. Não veja o que está faltando, mas o que já é seu.
No momento em que você para de reagir às sombras, você entra na luz. No momento em que você para de se curvar ao que parece real, você começa a moldar o que será real. E quando você faz isso dia após dia com fé tranquila, o mundo se curva e a vitória chega. Não como uma surpresa, mas como algo conhecido há muito tempo. Feche os olhos por um momento e sinta isso. Sinta o peso da riqueza que já é sua. Não em um futuro distante não, como um sonho impossível, mas aqui e agora. Sua hora chegou. Os milhões que você busca não estão fora de você. Eles estão dentro de você, esperando para serem reconhecidos. Existe uma lei neste mundo que poucos compreendem. Uma lei que se sobrepõe ao esforço, à luta e ao acaso. É a lei da suposição. A verdade de que o que você afirma internamente deve se refletir externamente. Você não implora por milhões. Você não os persegue. Você se torna aquele que os possui. Você anda, respira e pensa como se já tivesse as chaves da grande abundância. Você entende o poder da sua imaginação. Toda mansão, todo império, toda fortuna existiu primeiro no invisível, antes de se tornar realidade. O segredo é este. Você deve habitar no sentimento de riqueza antes que a riqueza o encontre. Não como um sonho passageiro, mas como uma realidade inegável dentro de você. A maioria falha porque acredita no tempo. Dizem que um dia serão ricos e, ao fazer isso, afastam a riqueza. Não existe um dia, existe apenas o agora. No momento em que você assume a identidade de uma pessoa rica, o mundo se reorganiza para corresponder a essa crença. Mas aqui está a verdade que muitos ignoram. A riqueza flui para uma mente tranquila. A luta, o medo e o desespero criam barreiras enquanto a calma e a segurança abrem as comportas. Aqueles que confiam em sua abundância a recebem sem esforço. Aqueles que duvidam a atrasam indefinidamente. Você não precisa descobrir como. O caminho se revelará naturalmente. Sua única tarefa é saber que está feito. O dinheiro não é ganho através do estresse. Ele é magnetizado através da certeza. Quando você para de olhar para suas mãos vazias e, em vez disso, as vê cheias. Quando você para de dizer, eu preciso, e começa a dizer, eu tenho, é aí que tudo muda. Aqui está a chave final. Gratidão. Não gratidão pelo que está por vir, mas gratidão pelo que já existe. Agradeça pelos seus milhões hoje. Não como um truque para forçá-los a se tornar realidade, mas como prova de que você já acredita que eles são seus. A gratidão é a marca da fé, e a fé manifesta todas as coisas. Então eu lhe digo agora, sua hora chegou. Não no próximo ano, não no próximo mês, mas agora você terá milhões porque já os tem. Sinta, acredite, viva e observe, enquanto o mundo se curva para confirmar sua convicção por um momento. E imagine-se cercado por tudo o que você sempre quis. A riqueza, a liberdade e a segurança. Está tudo aqui, não em um futuro distante, não como um sonho ainda a ser realizado, mas agora neste exato momento. Como você se sente? Se você consegue realmente sentir isso, se consegue entrar nessa realidade, com absoluta certeza, então você desvendou o maior segredo de todos. A sensação de riqueza deve vir antes da riqueza em si. A maioria das pessoas vive em um estado de espera. Elas olham para suas contas bancárias, suas circunstâncias, e permitem que essas condições externas ditem como se sentem. Se tem pouco dinheiro, sentem falta. Se as contas se acumulam, sentem medo. Se o sucesso parece distante, elas sentem frustração. E ao fazer isso, elas inconscientemente se prendem nas mesmas condições das quais desejam escapar. Elas não percebem que o mundo exterior é simplesmente um espelho que reflete seu estado interior. Nada aparece em sua vida a menos que primeiro exista dentro de você. As riquezas que você deseja, a vida de facilidade financeira e abundância, não vêm porque você precisa desesperadamente delas. Elas vêm porque você se alinhou com o sentimento de já possuí-las. Sua imaginação não é uma ferramenta de fuga. É o projeto da criação. Quando você se permite assumir plenamente o estado de ser rico, o mundo não tem escolha a não ser refleti-lo de volta para você. Não se trata de fingir ou brincar de faz de conta.
Trata-se de mudar sua identidade. No nível mais profundo, uma pessoa rica não acorda preocupada com dinheiro. Ela não questiona se pode pagar por algo. Ela vive a vida com a certeza interior de que todas as suas necessidades serão atendidas, que as oportunidades fluem sem esforço, que o dinheiro é simplesmente uma extensão do seu ser. Esse é o estado que você deve assumir, não no futuro, não quando você vir provas, mas agora antes que qualquer evidência física apareça. Muitas pessoas resistem a essa ideia porque foram condicionadas a acreditar no esforço acima de tudo. Elas acham que a riqueza é algo que deve ser perseguido, conquistado com luta e ganho, através de longas horas de trabalho e sacrifício. Mas se isso fosse verdade, todas as pessoas trabalhadoras seriam ricas. E todas as pessoas ricas seriam as que mais trabalham. No entanto, sabemos que não é assim. Algumas pessoas trabalham duro a vida inteira e mal conseguem sobreviver, enquanto outras parecem atrair riquezas com facilidade. Mas a diferença não está na ação, e sim na suposição. O mundo não responde ao que você quer. Ele responde a quem você é. Se você sente falta, você verá falta. Se você sente dificuldade, você experimentará dificuldade. Mas se você sente riqueza, se você caminha pela vida com a certeza absoluta de que já é próspero, então as condições ao seu redor mudarão para corresponder a essa realidade. O dinheiro fluirá de maneiras inesperadas. Oportunidades surgirão, sem esforço, e as circunstâncias conspirarão a seu favor. Isso não é pensamento positivo, é a lei da vida. Toda grande história de sucesso começa com alguém que acreditou em sua riqueza muito antes de ela se tornar visível para o mundo. Essas pessoas não esperaram por provas. Elas se tornaram a prova. Elas viveram o resultado final incorporando a sensação de riqueza, e o universo respondeu de acordo. Então, como começar? Comece rejeitando a noção de que o dinheiro é algo separado de você. Você para de vê-lo como algo distante, algo fora de você, algo que você deve conquistar através da luta. Em vez disso, você o reivindica como seu. Você sente a alegria, a segurança, a liberdade que vem com a riqueza. Mesmo que ainda não haja um único sinal físico disso, você entra na realidade em que já tem o que deseja e deixa esse sentimento dominar seus pensamentos, suas ações e seu próprio ser. A dúvida tentará se infiltrar. Os velhos hábitos de preocupação e medo podem tentar puxá-lo de volta, mas você deve permanecer firme. Toda vez que sentir vontade de olhar para as suas circunstâncias atuais e reagir com decepção, lembre-se de que as circunstâncias são apenas um reflexo dos pensamentos passados. Elas não são permanentes. Elas não têm poder sobre você a menos que você permita. O que importa não é o que é, mas o que você aceita como verdade. No momento em que você abraçar totalmente essa mudança, você notará mudanças. Talvez, no início elas sejam sutis. Uma verificação aleatória no correio. Uma pequena oportunidade que você não esperava. Uma súbita explosão de inspiração que leva ao sucesso financeiro. Mas à medida que você continua a viver no estado de riqueza, esses pequenos sinais crescerão. O mundo começará a se moldar em torno de sua nova suposição. E em pouco tempo, você verá provas inegáveis de que a riqueza que você antes imaginava, agora é sua realidade. Sua única tarefa é persistir. Permanecer no estado de riqueza independentemente do que o mundo exterior pareça ser. Saber sem sombra de dúvida que os milhões que você deseja já são seus. E quando você fizer isso, eles não virão como uma surpresa, mas como o desdobramento natural da verdade que você escolheu viver. Olhe ao seu redor. Tudo o que você vê, toca e experimenta parece se mover em uma sequência, um fluxo linear do passado para o presente e para o futuro. Mas isso é apenas uma ilusão, uma construção projetada para dar sentido a uma realidade mais profunda. Na verdade, o tempo não é algo pelo qual você viaja, é algo que você cria. Todas as realidades possíveis já existem, e a versão de você que tem exatamente o que deseja não está esperando em um futuro distante. Ela existe agora. A única diferença entre onde você está e onde ela está
é o seu alinhamento com essa realidade. Fomos condicionados a acreditar que o tempo é uma barreira, que devemos esperar que as coisas aconteçam, que devemos passar por etapas, lutar e conquistar o que queremos. Mas no momento em que você aceita essa crença, coloca o que deseja fora, do seu alcance. Você diz a si mesmo, um dia eu terei isso, e ao fazer isso você o afasta ainda mais. A chave para colapsar o tempo para trazer o que você quer para a sua experiência imediata é entender que tudo já existe e entrar no estado de já ter. Isso não é mera filosofia. É a mecânica da realidade. O que você deseja não é algo fora de você, algo que você deve perseguir. É uma frequência, uma energia, um estado de ser. E esse estado existe agora. No momento em que você se alinha, com a sensação de já ter o tempo se curva para dar forma a isso. É por isso que aqueles que realmente esperam que seus desejos se materializem, os veem se desenrolar rapidamente, enquanto aqueles que duvidam constantemente permanecem em um ciclo de espera. Pense no tempo como um rio. A maioria das pessoas acredita que está flutuando nele impotente para controlar a velocidade com que as coisas chegam. Mas, na verdade, o rio é um reflexo do seu estado interior. Quando você diz que está chegando, você se coloca em um estado perpétuo de espera. Quando você diz que está aqui, você ordena que a realidade se conforme a essa verdade. Você não está à mercê do tempo. O tempo está à mercê de você. O maior erro que as pessoas cometem é olhar para as circunstâncias externas como prova do que é real. Elas verificam suas contas bancárias, seus arredores, suas condições, e se não, veem evidências do que desejam, presumem que está longe. Mas a realidade não funciona assim. O mundo exterior é simplesmente um espelho que reflete o que você acredita internamente. Se você continuar afirmando que o que deseja está no futuro, ele permanecerá lá indefinidamente. Você deve mudar. Você deve andar como se já tivesse o que deseja. Não com arrogância, mas com certeza. Quando você se alinha com a realidade em que seus desejos já foram realizados, tudo se reorganiza para corresponder a essa suposição. Você se encontrará nos lugares certos, na hora certa. As oportunidades surgirão sem esforço. Pessoas, circunstâncias e até mesmo coincidências aparentes se reorganizarão de maneiras que você nunca poderia ter previsto. É por isso que algumas pessoas parecem manifestar com facilidade, enquanto outras lutam por anos. Aqueles que têm sucesso não esperam. Eles assumem. Eles sabem que o que buscam já é deles. E porque não duvidam, o tempo se dobra para entregar. Então, como você entra nessa realidade, deixando de colocar seus desejos no futuro, deixando de dizer, eu terei isso, mas sim, eu tenho isso agora, mergulhando na sensação de já possuir, de já viver a vida que você deseja. Quanto mais você se concentra nessa sensação, mais rápido o mundo externo deve mudar para se adequar a ela. Sua função não é forçar ou perseguir. Sua função é se alinhar. Saber que a versão de você que tem o que deseja não está esperando por um momento perfeito. Ela já existe, e no momento em que você reivindica essa realidade como sua, o tempo deixa de ser um obstáculo. Ele se torna um servo que se dobra e se molda para entregar exatamente o que você escolheu acreditar. Existe um grande equívoco no mundo sobre riqueza, sucesso e como eles são alcançados. Desde que você era jovem, lhe disseram que o trabalho árduo é a chave, que a luta é nobre, que se você se esforçar o suficiente e lutar com determinação, acabará conseguindo o que deseja. Mas olhe ao seu redor. Você vê as pessoas mais ricas do mundo se esforçando, se preocupando ou se esgotando em busca de riquezas. Ou você as vê se movendo com uma sensação de tranquilidade, confiança e certeza. A verdade é que a riqueza não vem através da luta. Ela vem através do alinhamento. Quanto mais você luta, mais você se esforça, mais você afirma que a riqueza é algo distante, algo fora de você, algo que deve ser conquistado através do trabalho árduo. E ao fazer isso, você bloqueia exatamente aquilo que busca. Quando você deseja algo desesperadamente, quando está cheio de dúvidas e preocupações,
sobre se vai conseguir o que você está realmente dizendo a si mesmo, você está afirmando a falta. Você está dizendo, eu ainda não tenho isso. E como o mundo exterior é simplesmente um espelho do seu estado interior, ele continua refletindo isso de volta para você. Mas no momento em que você relaxa, no momento em que você para de se esforçar tanto, você muda para um estado de conhecimento. Você entra na energia de claro que é meu, claro que vai chegar. E a partir desse lugar a riqueza flui para você naturalmente, sem esforço, sem resistência. Pense em um rio. Quando a água flui, ela não força seu caminho pela paisagem. Ela se move suavemente com facilidade, encontrando o caminho de menor resistência. Agora imagine jogar grandes pedras no rio, tentando controlar para onde a água vai, tentando forçá-la a se mover em uma direção específica. O que acontece? A água fica turbulenta. Ela perde seu fluxo natural. Isso é exatamente o que acontece quando você enche sua mente com luta, com ansiedade, com a crença de que você deve lutar para receber riqueza. Você interrompe o fluxo natural. Considere outra imagem. Um lago calmo. Sua superfície está imóvel, reflexiva, imperturbável. Nesse estado ele reflete tudo perfeitamente. Essa é a mente que atrai riqueza sem esforço. Uma mente que está imóvel, segura e imperturbável pela dúvida, reflete abundância de volta para si mesma. Mas se você jogar uma pedra de medo nesse lago, ondulações se formam distorcendo o reflexo. É isso que acontece quando você permite que a ansiedade tome conta de você. Sua energia se torna caótica e a riqueza que busca ordem e harmonia hesita em fluir para você. Então, como cultivar esse estado mental relaxado? Comece reconhecendo que a riqueza não é algo externo a você, algo pelo qual você deve lutar. Ela já é sua. Não é uma questão de conquistá-la. É uma questão de permitir que ela chegue. No momento em que você para de perseguir, no momento em que libera a crença de que deve lutar, você entra em um lugar de recebimento. A dúvida e a preocupação são as grandes barreiras entre você e a vida que deseja. Elas criam resistência. Mas a certeza, a tranquilidade e a expectativa calma removem todos os obstáculos. Quando você espera a riqueza com a mesma certeza com que espera que o sol nasça todas as manhãs, você permite que ela chegue até você de maneiras que você nunca poderia prever. É por isso que algumas pessoas parecem atrair dinheiro sem esforço, enquanto outras trabalham até a exaustão com pouco a mostrar. Aqueles que recebem facilmente não são mais sortudos nem mais merecedores. Eles simplesmente se alinharam com a sensação de já ter. Eles abandonaram a luta, não desperdiçam energia, se preocupando com como ou quando a riqueza virá. Eles sabem que é inevitável. Seu trabalho não é descobrir todos os detalhes de como o dinheiro chegará até você. Seu trabalho é assumir o estado de já tê-lo. Viver a vida com uma sensação interior de segurança, uma confiança inabalável de que a riqueza é sua. Quando fizer isso, você perceberá que as oportunidades surgem sem esforço, que as ideias fluem naturalmente para você, que o dinheiro encontra o caminho até você de maneiras inesperadas. A luta nunca foi necessária. A única coisa que você sempre precisou foi se alinhar com a verdade. A riqueza flui para uma mente relaxada, e no momento em que você incorpora essa verdade, ela se torna sua realidade. Olhe para o mundo ao seu redor. Cada arranha-céu imponente, cada negócio de sucesso, cada fortuna vasta, tudo isso existiu. Primeiro como um pensamento na mente de alguém. Nada existe sem primeiro ser imaginado. A casa em que você mora, o carro que você dirige, até mesmo as menores invenções que moldam sua vida diária. Tudo começou como ideias invisíveis antes de se tornarem realidades físicas. Este é o segredo que governa toda a criação. A imaginação precede a manifestação. E quando você realmente compreender isso, entenderá que seu destino financeiro não é determinado por condições externas, mas pelas imagens que você mantém em sua mente. A maioria das pessoas acredita que a riqueza é algo que deve ser perseguido, algo que existe fora delas, algo ditado pela sorte, pelo esforço ou pelas circunstâncias. Mas isso não é verdade. A riqueza não é criada apenas pela ação. Ela
é criada primeiro pelo pensamento. As pessoas mais ricas do mundo não ficaram ricas por acaso. Elas viram isso em suas mentes antes mesmo de terem isso em suas mãos. Elas viveram com a sensação de abundância muito antes de o dinheiro chegar. Elas entenderam que o mundo exterior é simplesmente um reflexo do mundo interior. E ao mudar sua realidade interior, elas puderam moldar o mundo ao seu redor. Sua imaginação é a ferramenta mais poderosa que você possui. É a ponte entre o invisível e o visível, entre o pensamento e a realidade. Se você consegue se imaginar vivendo na riqueza, sentindo a tranquilidade e a segurança da liberdade financeira e realmente mergulhando nesse estado, o mundo não tem escolha, a não ser se reorganizar para corresponder a essa visão. Isso não é pensamento positivo, é a lei fundamental da criação. Tudo flui da consciência. O erro que a maioria das pessoas comete é permitir que sua imaginação seja dominada pelo medo, pela dúvida e pela limitação. Olham para a conta bancária e veem falta. E em vez de usar a imaginação para visualizar a abundância, reforçam a realidade atual, concentrando-se no que falta. Mas entenda isto, aquilo em que você se concentra, expande-se. Se você imagina continuamente, dificuldades é isso que vai experimentar. Se concentra na escassez, a escassez persistirá. Mas no momento em que muda a sua visão interior para uma de prosperidade, no momento em que mantém a riqueza na sua mente, com certeza tudo começa a mudar. Considere as grandes fortunas da história. Antes de ganhar um único dólar, antes de construir um único prédio, esses homens e mulheres viram o sucesso em suas mentes. Eles agiram como se já fosse deles. E porque viviam nesse estado de certeza, o mundo se conformou à sua visão. É por isso que algumas pessoas parecem atrair riqueza sem esforço, enquanto outras passam a vida lutando. Não é por causa de vantagens externas, mas por causa do alinhamento interno. Você deve assumir o controle da sua imaginação. Guarde-a ferozmente. Não permita que pensamentos de carência e limitação se enraizem em sua mente. Em vez disso, preencha sua visão com imagens de sucesso, facilidade e prosperidade. Veja-se vivendo a vida que deseja, não como um sonho distante, mas como uma realidade presente. Sinta as emoções da liberdade financeira como se já fossem suas. Quando você faz isso de forma consistente, algo notável acontece. Suas ações, suas decisões e até mesmo as circunstâncias da sua vida começam a mudar de maneiras que você não consegue explicar logicamente. A riqueza não é criada apenas com esforço. Muitos trabalham incansavelmente durante toda a vida e permanecem na carência, porque seu mundo interior está cheio de medo e dúvida. Mas aqueles que dominam sua imaginação, que a usam para construir uma imagem mental de abundância, sempre se elevarão acima das circunstâncias. Eles não esperam pela riqueza, eles a assumem. Eles não esperam pela prosperidade, eles vivem nela, mentalmente, até que ela se torne inevitável. Sua imaginação é o projeto do seu futuro. O que você pensa habitualmente, o que você acredita profundamente, é o que se desenrolará em sua vida. Se você deseja milhões, deve primeiro se ver como alguém que tem milhões. Você deve sentir a facilidade da riqueza, a segurança da abundância, a liberdade que vem com ela muito antes de ela chegar. E quando o fizer, o mundo refletirá essa visão de volta para você com perfeita precisão. A maioria das pessoas bloqueia suas próprias manifestações ao ficar obcecada com o como. Elas perguntam: como o dinheiro virá, de onde virá, que passos preciso dar? Mas ao fazer isso, elas introduzem sem saber dúvida e resistência no processo. A mente limitada pela lógica e pelas experiências passadas tenta descobrir todos os detalhes, acreditando que sem um plano claro, o sucesso é impossível. Mas não é assim que a criação funciona. No momento em que você se preocupa com o como, você está dizendo a si mesmo que não acredita verdadeiramente no o que. O grande segredo para receber riqueza ou qualquer coisa que você deseja é se concentrar apenas no resultado final. O que? Os milhões que você busca já existem. A vida de abundância já é sua. Mas sua função não é descobrir como isso vai acontecer.
Esse é o papel da inteligência invisível que governa todas as coisas. Quando você planta uma semente, você não cava o solo todos os dias para verificar como ela está crescendo. Você confia que o processo está se desenrolando em perfeita ordem. O mesmo se aplica à riqueza. Existe uma inteligência muito maior do que sua mente consciente, uma força divina que move todas as coisas. Ela sabe exatamente como trazer seu desejo até você da maneira mais fácil possível. Sua única tarefa é se alinhar com a sensação de já ter isso. Quando você fica obcecado com a mecânica da manifestação, você bloqueia o fluxo. Você tenta controlar algo que não deve ser controlado. Quanto maior o esforço, maior a resistência. Pense na água. Ela flui sem esforço, encontrando o caminho mais fácil. Mas se você tentar forçá-la a entrar em uma estrutura rígida, ela perde seu movimento natural. É isso que acontece quando você tenta controlar como sua riqueza chegará. Em vez de permitir que ela venha pelo caminho de menor resistência, você cria obstáculos desnecessários. Mas quando você confia, quando você se rende ao como e se concentra apenas na certeza do que, as coisas começam a se mover de maneiras que você nunca poderia ter previsto. Considere aqueles que alcançaram grande riqueza. Eles sempre souberam os passos exatos, ou tinham uma visão tão clara, tão inabalável, que a própria vida conspirou para torná-la realidade. Aqueles que alcançam o sucesso não são aqueles que perseguem o dinheiro, se preocupam com cada detalhe e vivem na ansiedade. São aqueles que veem o fim com tanta clareza que o caminho se revela naturalmente. Você não precisa saber como seus milhões virão. As oportunidades, as ideias, as circunstâncias certas se revelarão sem esforço quando você remover suas dúvidas e simplesmente confiar. O universo é abundante, transbordando de maneiras de lhe entregar riqueza. Mas ele não pode fazer isso se você estiver bloqueando com resistência. Pense em uma porta trancada. Se você ficar em frente a ela, empurrando-a, convencido de que ela não abrirá, você cria sua própria luta. Mas se você der um passo para trás e parar de lutar, verá que outra porta esteve aberta o tempo todo. É assim que a riqueza funciona. Não se trata de força, trata-se de alinhamento, e é o alinhamento com a confiança de que já está feito. Veja-se como rico. Sinta a facilidade, a confiança, a segurança da abundância financeira. Não se preocupe com os detalhes de como isso vai acontecer. Essa não é uma responsabilidade sua. Quanto mais você confia, mais rápido tudo se desenrola. No momento em que você libera a dúvida, o processo se acelera. Tudo está acontecendo exatamente como deveria. A riqueza já está procurando você, se movendo em sua direção, esperando que você pare de resistir. Deixe de lado o como, aceite o que, e observe enquanto as forças invisíveis da criação movem montanhas para trazer isso até você. A gratidão é o estado mais poderoso do ser, porque é a prova da crença. Quando você é verdadeiramente grato, você não está ansioso, esperando ou desejando. Você está confirmando que o que deseja já é seu. Esse é o segredo que a maioria das pessoas ignora. Elas veem a gratidão como algo a ser expressado depois de receberem. Mas a verdadeira gratidão precede a manifestação. Não é uma reação, é uma causa. Quando você acorda todas as manhãs e agradece pela riqueza que já é sua mesmo antes de vê-la em sua conta bancária, você se alinha com a abundância. Você entra na realidade em que já a possui. A gratidão não é um truque para fazer algo acontecer. É o reconhecimento de que já aconteceu. E quando você mantém esse estado de gratidão de forma consistente, a realidade deve se conformar para corresponder a ele. A maioria das pessoas vive em um estado de espera. Elas esperam pela riqueza antes de se sentirem abundantes. Esperam pelo sucesso antes de se sentirem realizadas. Mas esse é um pensamento retrógrado. A mente molda o mundo e não o contrário. Se você esperar por provas externas, estará sempre à mercê das circunstâncias. Mas se estabelecer a gratidão como seu estado natural, você se conectará à vibração do ter. E o que você é internamente deve se refletir externamente. A gratidão muda todo o seu foco. Em vez de se concentrar no que falta, você vê o que já... Muitas pessoas têm dificuldade em sentir gratidão
porque veem a sua situação atual como prova de carência. Dizem, como posso ser grato pela riqueza quando não a tenho? Mas é precisamente essa mentalidade que as mantém presas. Você deve ser grato como se já tivesse aquilo. Deve andar, falar e pensar como se já estivesse a viver na abundância que procura. Isto não é engano, é alinhamento. Quando você sente que já tem algo à realidade, não tem escolha a não ser refletir esse estado de volta para você. Considere as pessoas mais ricas do mundo. Elas não estão em um estado de desejo desesperado. Elas não acordam sentindo falta de algo. Elas acordam sabendo que têm mais do que o suficiente. E porque carregam essa certeza interna, a riqueza continua fluindo para elas sem esforço. A diferença não está no esforço, mas na expectativa. Elas esperam riqueza e, por isso, ela vem. Você deve fazer o mesmo. A gratidão é a chave que o liga à frequência da abundância. É a prova de que você acredita, e a crença é a força que transforma o invisível em realidade. Se você quer milhões, deve ser grato por milhões antes que eles cheguem. Você deve sentir a alegria, o alívio, a segurança de tê-los agora. No momento em que você fizer isso de forma consistente, seu mundo exterior mudará para se adequar. Não espere para ser grato. Seja grato agora. Não como um truque, não como uma técnica, mas como uma confirmação inegável de que você já tem o que busca. E quando você fizer isso, a riqueza fluirá para você de maneiras que você nunca imaginou. Tudo o que você deseja já é seu. A riqueza, o sucesso, a liberdade. Tudo isso existe agora, esperando que você se alinhe com isso. Você não precisa lutar, perseguir ou forçar para que isso aconteça. Sua única tarefa é incorporar o estado de já ter isso. Sinta-se rico antes que a riqueza apareça. Confie nas forças invisíveis que movem todas as coisas e entregue o como a uma inteligência maior do que a sua. O tempo é uma ilusão, e seus milhões já existem agora em uma dimensão superior. No momento em que você para de esperar e começa a acreditar a realidade, muda para refletir sua certeza interior. A luta é desnecessária, porque a riqueza flui para uma mente relaxada que sabe e não duvida. Sua imaginação é o projeto do seu futuro, e o que você mantém consistentemente em sua mente deve se manifestar. Desligue-se da mecânica da manifestação e confie no resultado. Não limite a inteligência infinita que governa todas as coisas, insistindo em um caminho específico. Quando você se concentra no que e libera o como, as oportunidades se desenrolam de maneiras além da sua compreensão. E o mais importante, bloqueie-se na vibração da abundância através da gratidão. Seja grato não como um meio para um fim, mas como prova de que você já tem o que deseja. Sua hora chegou. Você terá milhões não porque está perseguindo-os, mas porque está alinhado com eles. Caminhe com certeza. Mova-se com confiança e deixe o mundo moldar-se para corresponder à sua visão interior. Já está feito. Obrigado. Não há acidentes. O próprio fato de você estar ouvindo estas palavras é prova de que algo dentro de você mudou. Você já plantou a semente da transformação e agora a colheita está se aproximando. O mundo exterior não passa de uma sombra do interior. Se você sente uma mudança, é porque algo dentro de você se moveu. A vida que você conheceu está começando a se dissolver, abrindo caminho para algo maior. Você pode sentir isso como um sussurro, um mal-estar ou um profundo conhecimento de que as coisas nunca mais serão as mesmas. Não resista. A maioria das pessoas espera por sinais. No entanto, o maior sinal é a agitação interior. Aquela sensação de expectativa, a atração sutil por algo novo. Esse é o chamado. Você não está aqui por acaso. Você está sendo preparado. A mudança já está em andamento, e sua única tarefa é se alinhar com ela. Deixe o medo de lado, pois o medo é apenas o apego a um passado que não lhe serve mais. Se uma porta está se fechando, é porque outra está se abrindo. Não olhe para trás. O novo não pode entrar se você ainda estiver preso ao velho. Imagine a vida que você deseja como se ela já estivesse aqui. Caminhe com a certeza de que ela é sua, que está se desenrolando perfeitamente.
Sua convicção é a ponte que o leva do que era para o que está se tornando. O timing divino é perfeito. No momento em que você declara uma nova realidade dentro de se as rodas começam a girar. Confie no processo, espere o inesperado. E, acima de tudo, prepare-se, porque a mudança não está chegando. Ela já está aqui. Seu mundo exterior nada mais é do que um reflexo do seu estado interior. Cada circunstância, cada encontro e cada oportunidade que surge em sua vida é simplesmente um espelho do que já está se desenrolando dentro de você. Nada acontece por acaso e nada aparece em sua realidade externa que não tenha sido primeiro concebido no reino do pensamento e da emoção. Se você sente uma mudança no horizonte, não é porque o mundo ao seu redor está mudando aleatoriamente. É porque algo profundo dentro de você já se moveu. As suposições conscientes e inconscientes que você tem moldam a realidade pela qual você passa todos os dias. Você pode acreditar que as mudanças acontecem com você, mas na verdade elas emergem de você. No momento em que seu estado interior passa por uma transformação, o mundo exterior deve seguir o mesmo caminho. Essa é a lei. É assim que a criação funciona, esteja você ciente disso ou não. Talvez você tenha percebido que quando está em paz consigo mesmo, a vida flui sem esforço. As pessoas respondem a você de maneira diferente. As oportunidades parecem surgir com facilidade e os desafios se resolvem sem lutas desnecessárias. Por outro lado, quando você está cheio de dúvidas, medo ou frustração, o mundo reflete esses estados de volta para você. Você enfrenta resistência, mal-entendidos e contratempos que parecem confirmar as emoções que você carrega. Mas isso não é coincidência. São reflexos. O mundo não existe separado da sua consciência. Ele é moldado pelos padrões da sua mente, pelas crenças que você tem e pelas suposições que você aceita como verdadeiras. O que você assume ser real nas profundezas da sua imaginação inevitavelmente tomará forma no mundo da experiência. Se você sente que algo está mudando na sua vida, é porque em algum nível você já começou a mudar. Pense nos momentos em que sua vida deu uma guinada inesperada. Momentos em que oportunidades surgiram do nada ou quando relacionamentos terminaram, na hora certa para você crescer. Esses momentos não foram aleatórios. Eles foram a manifestação natural de uma mudança que já havia ocorrido dentro de você. Às vezes, essas mudanças acontecem sutilmente abaixo da superfície da consciência. Mas isso não as torna menos reais. Sua energia muda antes que suas circunstâncias mudem. É por isso que a consciência do seu mundo interior é tão crucial. Se você deseja criar mudanças significativas em sua vida, deve começar examinando os pensamentos e emoções que nutre diariamente. Eles estão alinhados com a vida que você deseja, ou reforçam as condições das quais você deseja escapar. Muitas vezes, as pessoas procuram alterar suas circunstâncias enquanto permanecem inalteradas internamente. Elas querem mais abundância, mas persistem em uma mentalidade de carência. Anseiam por amor, mas secretamente esperam decepções. Desejam sucesso enquanto duvidam de seu próprio valor. E assim, o mundo exterior continua a refletir de volta para elas, as mesmas lutas reforçando suas suposições mais profundas. Se você perceber uma mudança, acolha-a. É um indício de que algo dentro de você se expandiu. Talvez você tenha crescido, além do seu ambiente atual, e a vida esteja respondendo de acordo. Talvez você tenha, sem saber, elevado seus padrões, e o mundo esteja se ajustando para atender à nova frequência que você mantém. Seja qual for o caso, não resista ao desenrolar dos acontecimentos. Entenda que cada mudança que você experimenta externamente é uma mensagem do seu mundo interior. É um reflexo de quem você está se tornando. Em vez de temer o desconhecido, abrace-o com confiança. Reconheça que se a mudança está aparecendo, significa que você está pronto. Você não estaria sentindo a atração por algo novo se não estivesse preparado para isso. O mundo não traz mudanças antes do tempo. Confie que o que está acontecendo está em harmonia com o seu potencial mais elevado, mesmo que pareça incerto no momento. Seu maior poder está na compreensão de que nada fora de você tem poder sobre você.
Você é a causa e o mundo é o efeito. Quando você domina seu estado interior, você domina sua realidade. A mudança começa dentro de você. E quando você reconhece isso, você assume o papel de criador em vez de observador. Portanto, ao sentir os ventos da transformação, não procure explicações no exterior. Olhe para dentro. Reconheça as mudanças que já ocorreram em sua consciência. Reconheça as novas crenças que você abraçou, as decisões silenciosas que você tomou, os desejos não expressos que você nutriu. O mundo exterior está simplesmente acompanhando a transformação que já aconteceu dentro de você. Não há coincidências. Cada sinal, cada empurrãozinho, cada sussurro sutil que cruza o seu caminho chega com precisão divina. O universo não desperdiça energia nem entrega mensagens antes do tempo. Se você está vendo isso, se sente atraído por este momento, é porque você está pronto. Você pode não perceber ainda, mas algo dentro de você já mudou preparando para a transformação que está se desenrolando. A vida tem uma maneira de falar conosco, mas nem todos estão ouvindo. Sinais aparecem constantemente guiando, confirmando e redirecionando. No entanto, apenas aqueles que estão em sintonia com sua própria evolução interior os reconhecem pelo que são. No momento em que você começa a perceber esses sinais, não é porque eles acabaram de aparecer, é porque você atingiu um nível de consciência que lhe permite percebê-los. O que antes parecia um acontecimento aleatório, agora parece intencional. O que antes parecia um obstáculo, agora parece uma oportunidade. O mundo à sua volta não mudou. Você mudou. E essa mudança de percepção é o primeiro indício de que está a entrar numa nova realidade. Pode perguntar-se por que razão certas mensagens parecem chegar precisamente quando precisa delas. Uma frase dita de passagem, um livro que chega às suas mãos, uma conversa que ressoa num nível mais profundo. Nenhuma dessas coisas acontece por acaso. Elas são reflexos da sua prontidão. Você está se alinhando com uma frequência que atrai exatamente o que você precisa nesta fase da sua jornada. Se essas mensagens tivessem chegado antes de você estar preparado, elas teriam passado despercebidas. Mas agora, seu espírito está aberto, sua consciência se expandiu e, portanto, o universo responde de acordo. A transformação não acontece em um instante. É um processo, um desdobramento gradual da consciência e da compreensão. E, no entanto, chega um momento em que a mudança se torna inegável. Esse momento é frequentemente precedido por sinais sutis no início, depois impossíveis de ignorar. Você pode sentir uma agitação interior, uma sensação de que algo está prestes a mudar. Você pode se sentir atraído por novas ideias, novas pessoas, novas formas de pensar. O familiar pode começar a parecer limitante, como se a vida que você aceitou um dia não se encaixasse mais na pessoa que você está se tornando. Esses sentimentos não são meros pensamentos. Eles são evidências da sua evolução. A dúvida pode surgir sussurrando que você não está pronto, que precisa de mais tempo, mais conhecimento, mais preparação. Mas entenda isso, o universo não chama os despreparados. Se os sinais estão aparecendo, se a mensagem chegou até você, então a prontidão já está dentro de você. Sua mente pode questionar, mas sua alma sabe. Ela já deu um passo à frente e já aceitou o convite. A única coisa que resta é você confiar. A mudança é frequentemente acompanhada por incerteza. O velho deve se dissolver para dar lugar ao novo. E essa transição pode ser desconfortável, mas o desconforto não é um sinal para voltar atrás, é um sinal de crescimento. Se você se deparar com resistência, entenda que são apenas os resquícios de um antigo eu lutando para se manter. Quanto maior a transformação, mais forte é a atração do passado. Mas o passado não pode definir você, a menos que você permita. Quando você vir os sinais, reconheça-os. Aceite-os como uma confirmação de que você está exatamente onde precisa estar. Deixe que eles lhe lembrem que tudo está se desenrolando em ordem divina. E o mais importante, siga em frente com a certeza de que você está sendo guiado para algo maior. Não há necessidade de forçar ou apressar o processo. Confie que o que é destinado a você
não passará por você. O universo já declarou que você está pronto. Caso contrário, você não teria recebido a mensagem. Entre nessa prontidão. Abrace o que está por vir. Você está preparado. Mesmo que sua mente ainda não tenha alcançado o que seu espírito já sabe. Tudo o que você experimenta no mundo externo começa primeiro no reino do invisível. Sua imaginação é o projeto, o arquiteto silencioso que constrói a realidade em que você eventualmente entra. Nada aparece por acaso. Cada mudança, cada avanço, cada transformação deve primeiro ser concebida na mente, antes de poder tomar forma no mundo. Esta é uma lei inquebrável. Antes de poder segurar algo em suas mãos, você deve primeiro segurá-lo em sua consciência. A maioria das pessoas acredita que a mudança acontece de fora para dentro, que as circunstâncias ditam seus pensamentos, que as oportunidades aparecem aleatoriamente e que a vida se desenrola sem sua influência. Mas a verdade é exatamente o oposto. A realidade é um espelho que reflete fielmente o que já foi estabelecido internamente. O que você assume, o que você persiste em acreditar, o que você ousa imaginar como verdade, essas coisas inevitavelmente se tornam sua experiência. Não há separação entre pensamento e manifestação, apenas a ilusão do tempo. Observe qualquer grande conquista, qualquer mudança monumental na história da humanidade. Antes de ser reconhecida pelo mundo, ela foi primeiro imaginada. Toda invenção, toda obra de arte, todo movimento que mudou o curso da sociedade existiu primeiro no invisível, nas profundezas silenciosas da mente de alguém. O mesmo se aplica à sua vida. Toda mudança significativa que você busca já está se formando no reino invisível do pensamento e da crença. A questão não é se a sua imaginação cria a realidade, é se você está usando esse poder conscientemente ou inconscientemente. Pense nas vezes em sua vida em que as coisas parecem se encaixar sem esforço, quando os eventos se alinharam tão perfeitamente que pareciam predestinados. Se você olhar de perto, verá que esses momentos não foram aleatórios. Eles foram o resultado de uma mudança interna que já havia ocorrido dentro de você. Talvez você tenha decidido sem dúvida que um determinado caminho era o seu. Talvez você tenha passado algum tempo imaginando um resultado tão vívido que parecia real antes mesmo de acontecer. Nesses momentos, você estava aplicando inconscientemente o grande princípio de que a imaginação precede a realidade. Por outro lado, quando você se concentra no medo, quando alimenta pensamentos de fracasso, carência ou indignidade, o mesmo princípio se aplica. O mundo deve refletir de volta para você aquilo em que você insiste em acreditar, mesmo que não seja o que você deseja. É por isso que a consciência é crucial. Você está sempre criando, quer perceba ou não. Cada pensamento, cada suposição está plantando sementes que inevitavelmente criarão raízes. O segredo é ter intencionalidade com as sementes que você planta. Se você deseja uma grande mudança em sua vida, não procure confirmação no mundo exterior. Olhe para dentro de si mesmo. Comece por se ver como a pessoa que deseja ser. Imagine isso tão vividamente que pareça mais real do que as suas circunstâncias atuais. Fale, pense e haja como se a transformação já estivesse completa. Não porque está fingindo, mas porque está se alinhando com a realidade que está esperando para se revelar. A dúvida tentará se infiltrar. A mente lógica resistirá apontando para as evidências das coisas como elas são em vez de como poderiam ser. Mas a realidade não responde ao que é. Ela responde ao que se supõe ser verdade. É por isso que a fé no invisível é tão poderosa. Quando você persiste na crença em algo maior, quando se recusa a ser influenciado pelas aparências, o mundo acaba se conformando. Você não precisa saber como a mudança virá. Isso não é da sua conta. Seu papel é estabelecê-la firmemente em sua imaginação, aceitá-la, como se já estivesse feita e seguir pela vida com a confiança de que ela deve se desenrolar. Os detalhes, o momento, a maneira como ela chega, são simplesmente a ponte de incidentes que surgirão naturalmente para dar forma a ela. Portanto, se você está esperando por um sinal, se está esperando por uma prova externa,
Antes de acreditar em sua própria transformação, você está procurando no lugar errado. A prova já está dentro de você. Ela começa no momento em que você decide reivindicá-la em sua mente. Não espere que a realidade mude antes de acreditar. Mude sua crença, e a realidade seguirá. O medo é a grande barreira entre você e a vida que você está destinado a viver. Ele se disfarça de lógica, cautela ou praticidade, mas, na verdade, é resistência ao desconhecido. A mente se apega ao que é familiar, mesmo que essa familiaridade seja dolorosa ou insatisfatória. Por quê? Porque o desconhecido parece incerto e a incerteza parece uma ameaça. No entanto, aquilo que você teme, a mudança, a transformação, a nova experiência, é a porta de entrada para a sua expansão. Apegar-se ao velho atrasa a chegada do novo, mantendo você preso a padrões que não servem mais para você. No momento em que você libera o medo, você cria espaço para a transformação entrar. Pense em um punho cerrado. Quando está fechado com força, nada novo pode entrar. Mas quando abre o aperto, fica livre para receber. Essa é a maneira como a vida funciona. Se você está se agarrando com muita força a velhos hábitos, crenças ultrapassadas, identidades limitantes, não pode abraçar o que está esperando por você. Deixar ir não é perda. É um ato de fé, uma declaração de que você confia que a vida lhe trará algo melhor. Você pode acreditar que está pronto para a mudança. Mas se você se sente preso com medo ou hesitante, é um sinal de que ainda há resistência. A resistência é sutil. Ela pode aparecer como pensamentos excessivos, desculpas, convencimento de que você precisa de mais tempo, mais conhecimento, mais certeza antes de seguir em frente. Mas a transformação não funciona assim. Ela não espera por condições perfeitas. Ela acontece quando você permite, quando você abre mão do que não é mais para você. E se em vez de temer a mudança, você a acolhesse. E se você mudasse sua perspectiva e visse a mudança não como algo a ser temido, mas como algo a ser abraçado. E se você visse a incerteza não como uma ameaça, mas como um campo aberto de possibilidades. A mente pode resistir a essa ideia no início, mas no fundo da sua alma você já entende. Você sabe que a vida está sempre em movimento, sempre evoluindo, e que apegar-se ao passado é o que cria o sofrimento. O crescimento requer confiança. Confie no processo. Confie em si mesmo. Confie que o que está acontecendo é para o seu bem maior. Pense nos momentos da sua vida em que as coisas mudaram inesperadamente. Talvez uma porta se fechou, um capítulo se encerrou, ou algo foi removido do seu caminho. Na hora pode ter parecido uma perda, mas olhando para trás você pode ver que era necessário. Isso abriu caminho para algo melhor, algo que você não teria alcançado se tivesse permanecido onde estava. Esse é o padrão da vida. Nada se perde, verdadeiramente, apenas se transforma. O que você libera com fé será sempre substituído por algo maior. Então por que resistimos? Porque a mente anseia por controle. Ela quer saber o que vai acontecer, como vai acontecer e quando. Mas a verdadeira transformação não funciona na linha do tempo da mente. Ela se desenrola no tempo divino de maneiras que você ainda não pode ver. No momento em que você deixa o medo de lado, você entra em alinhamento com esse fluxo divino. Você não força, não luta, não persegue mais. Você permite. E ao permitir, a vida se move sem esforço a seu favor. Deixar ir não significa desistir. Não significa que você deixa de desejar, de sonhar ou de agir. Significa que você libera a necessidade de controlar cada detalhe. Significa que você deixa de resistir ao fluxo natural da mudança e começa a confiar que o universo está sempre trabalhando a seu favor, não contra você. Significa dar um passo à frente com fé mesmo, quando você ainda não consegue ver o quadro completo. Quando o medo surgir, não lute contra ele. Reconheça-o, mas não deixe que ele o guie. Reconheça que o medo é apenas um resquício do passado, uma resposta condicionada, que não serve mais para você. Substitua-o pela certeza, pelo profundo conhecimento de que o que está à frente é maior do que o que está atrás. Mantenha essa crença e a vida irá provar isso para você.
Você não está destinado a ficar onde está. Você está destinado a evoluir, a se expandir, a entrar em uma versão superior de si mesmo. Mas isso só pode acontecer quando você se liberta. Liberteze do medo. Liberteze da resistência e abrase totalmente para o novo. No momento em que você fizer isso, perceberá que o que você temia perder nunca foi a fonte da sua segurança. Sua verdadeira segurança está no infinito, na natureza, em constante evolução da própria vida. Confie nisso. Deixe-a levá-lo adiante. Tudo o que você deseja está esperando do outro lado da rendição. Você não precisa esperar por provas antes de acreditar. Esse é o grande equívoco que mantém as pessoas presas às suas circunstâncias atuais. Elas buscam validação no mundo antes de aceitar algo como real, sem perceber que o mundo é apenas um reflexo de seu estado interior. A verdade é simples, mas profunda. O que você assume como verdadeiro, o que você sente como real, deve se tornar sua experiência. Sua crença molda seu mundo, e não o contrário. A maioria das pessoas vive em um estado de reação, permitindo que as condições externas ditem suas emoções, pensamentos e crenças. Se as coisas parecem favoráveis, elas se sentem otimistas. Se as coisas parecem difíceis, elas afundam na dúvida e no medo. Mas aqueles que compreendem a natureza da realidade sabem que o externo é apenas um eco. Ele segue, não lidera. Se você quer mudar sua experiência, não deve esperar por uma confirmação externa. Você deve assumir com certeza inabalável que a mudança já aconteceu. Como isso funciona? Começa com o sentimento. O sentimento é a chave que abre a transformação. Não basta pensar no que você deseja desejar ou visualizar ocasionalmente. Você deve entrar no sentimento de já ter isso. Como você pensaria, falaria e agiria se seu desejo já tivesse sido realizado? Que emoções você teria? Que tipo de confiança você exalaria? Quando você assume o sentimento de sua nova realidade, você cria uma mudança na consciência. E essa mudança é o que remodela seu mundo externo. Considere os momentos em sua vida em que você se sentiu completamente certo sobre algo antes que acontecesse. Talvez você soubesse instintivamente que uma oportunidade era sua ou se comportasse com a confiança de alguém que já possuía o que desejava. E então, como por mágica, os eventos se desenrolaram para confirmar o que você já havia aceitado internamente. Isso não é coincidência. É assim que a realidade funciona. É assim que a realidade funciona. Sua convicção interior dá forma ao invisível. Se você duvida, hesita ou questiona, você atrasa o processo. Você envia sinais conflitantes, oscilando entre o antigo e o novo. Mas quando você se compromete totalmente, quando você vive, pensa e sente como se a transformação já tivesse acontecido, não há espaço para contradições. O mundo deve mudar para se alinhar com sua certeza interior. Não se trata de forçar, lutar ou perseguir. Trata-se de se tornar. Quando você assume o sentimento da nova realidade, você se alinha com ela sem esforço. Você não pergunta mais quando isso vai acontecer, porque você já sabe que está feito. Você não busca mais validação do mundo exterior, porque sua crença é inabalável. E à medida que você persiste nesse estado, a vida não tem escolha, a não ser refleti-lo de volta para você. É por isso que a prática da suposição é tão poderosa. Ela remove a dúvida, elimina a espera e dissolve o medo. Você não está esperando por mudanças. Você está incorporando-as. Você não está esperando por provas. Você é a prova. E quando você se comporta dessa maneira, quando você passa pela vida com a certeza de que seu desejo já é seu, você se torna magnético para as experiências que busca. Se você tem dificuldade em assumir o sentimento de sua nova realidade, comece aos poucos. Reserve um momento para fechar os olhos e imaginar a realização do seu desejo. Deixe a cena se tornar vívida. Veja, ouça, toque em sua mente. Mas mais importante, sinta. Deixe a emoção da realização tomar conta de você. Permaneça nesse sentimento o máximo que puder e então leve-o consigo para o seu dia. Haja a partir desse estado. Pense a partir desse estado.
Deixe que isso se torne sua maneira natural de ser. Não se preocupe com como ou quando seu desejo se manifestará. Essa não é sua tarefa. Sua única responsabilidade é permanecer firme em sua suposição, recusar-se a alimentar qualquer pensamento que contradiga sua nova realidade. Persista nisso e observe como a vida se molda à sua crença. Este é o segredo que as grandes mentes e visionários do mundo sempre souberam. Eles não esperaram por validação externa. Eles viveram com a convicção de que seus sonhos já estavam realizados, e ao fazer isso, eles os trouxeram à existência. O mesmo poder existe dentro de você. Assuma o sentimento da nova realidade e ela se tornará sua realidade. É uma lei. Existe uma ordem na vida que está além da compreensão humana. Ela pode nem sempre ser visível, e às vezes pode parecer que as coisas estão se movendo muito lentamente, ou nem se movendo. Mas cada evento, cada atraso, cada redirecionamento está se desenrolando em perfeita sintonia com o ritmo da sua consciência. Você pode ficar tentado a se apressar, forçar ou questionar por que as coisas ainda não se manifestaram. Mas isso é apenas a impaciência da mente tentando controlar o que ainda não compreende totalmente. A verdade é que o tempo divino nunca está errado. Ele não funciona de acordo com horários ou prazos humanos. Ele se move de acordo com a orquestração perfeita do seu mundo interior. Muitas pessoas acreditam que seus desejos estão sendo negados, que precisam trabalhar mais, lutar mais ou provar seu valor antes de receberem o que buscam. Mas isso é uma ilusão. Não há nenhuma força externa negando-lhe o que já é seu. A única coisa que determina o momento das suas manifestações é o seu estado de consciência. Quando você está realmente pronto, quando o seu mundo interior está em harmonia com o seu desejo, o que você busca chega sem esforço. Não chega cedo nem tarde. Chega no momento exato em que você está em alinhamento vibracional com ele. Você não planta uma semente e depois exige que ela cresça da noite para o dia. Você confia no processo. Você sabe que a semente precisa criar raízes, que precisa ser nutrida, que precisa passar por uma transformação invisível sob a superfície antes de emergir. O mesmo se aplica às suas manifestações. No momento em que você deseja algo e aceita isso como seu em sua consciência, isso começa a tomar forma. Mas só porque você ainda não pode ver, não significa que não esteja acontecendo. Sob a superfície, as coisas estão mudando. Pessoas estão sendo movidas. As circunstâncias estão sendo organizadas. As conexões, oportunidades e momentos certos estão sendo preparados para você. Sua única tarefa é confiar, preparar-se e abraçar o que está por vir sem resistência. A impaciência é um sinal de dúvida. É a maneira da mente dizer: não acredito que isso vai acontecer. E nessa dúvida a resistência é criada. Você começa a forçar, a se preocupar, a tentar manipular as circunstâncias. E ao fazer isso, você bloqueia exatamente o que está a caminho para você. Quanto mais você questiona, mais você atrasa. Mas quando você se rende, quando confia completamente, o caminho se clareia e o que é destinado a você flui naturalmente para sua vida. A sabedoria no tempo divino. Se algo ainda não chegou, é porque você ainda está se preparando para isso, ou porque isso ainda está se preparando para você. Talvez haja lições a serem aprendidas, aspectos de si mesmo a serem refinados, ou crenças a serem liberadas, antes que você possa receber plenamente o que está pedindo. Talvez o momento deva se alinhar, não apenas para você, mas para as muitas peças em movimento, que se unirão para dar vida à sua visão. Confie que se houver um atraso, não é uma negação, é apenas um ajuste, um desdobramento perfeito que garante que você receba o que é realmente melhor para você. Em vez de perguntar, por que ainda não chegou, pergunte, como você pode se alinhar mais plenamente com o que deseja? Em vez de duvidar, prepare-se. Fortaleça sua crença. Assuma o estado de já ter o que você quer. Viva na energia disso para que quando chegar, você esteja pronto para recebê-lo plenamente. Não fique apenas esperando. Torne-se. Torne-se a pessoa que já possui o que você busca. E ao fazer isso, você preencherá a lacuna entre onde você está e onde deseja estar.
Você não está sendo testado. Você não está sendo punido. Você está sendo guiado. Os atrasos não são obstáculos, são preparativos. Quando for a hora certa, as coisas vão acontecer rapidamente, sem esforço e com perfeição. Você vai olhar para trás e perceber que cada momento de espera, cada aparente revés, foi na verdade um passo necessário para algo maior do que você imaginava. O universo não desperdiça nada. Cada experiência, cada atraso, cada redirecionamento tem um propósito. Então confie. Deixe de lado a necessidade de controlar. Deixe de lado a preocupação, a dúvida e a impaciência. Saiba que o que é destinado a você não pode ser perdido. Já é seu e está chegando da maneira mais perfeita, no momento mais perfeito. Quando você se alinhar com essa verdade, não lutará mais contra a corrente. Você fluirá com a vida. E nesse fluxo, você descobrirá que tudo o que você tem procurado está procurando você o tempo todo. Tudo em sua vida está se desenrolando em perfeita ordem. O mundo exterior reflete seu estado interior, e os sinais que você vê são confirmações de que você está pronto para a transformação. A mudança começa dentro de você, e a imaginação sempre precede a realidade. Quando você assume o sentimento de sua nova realidade, você se alinha com ela sem esforço. Mas para receber o que é destinado a você, você deve deixar de lado o medo, abandonar a resistência e confiar no tempo divino. Nada está atrasado e nada é negado. Tudo está chegando exatamente quando você está em harmonia com isso. Dê um passo à frente com fé. Viva como se seus desejos já tivessem se manifestado. Não busque provas. Torne-se a prova. Confie no processo. Prepare seu coração e abrace o que está por vir com confiança. O universo está sempre trabalhando a seu favor. Meu amigo, ouça com atenção. Uma mudança está ocorrendo. Você pode ainda não perceber, mas algo além da sua compreensão já está se movendo a seu favor. Você tem esperado, rezado. E agora chegou a hora. Um milagre de Deus está prestes a se revelar em sua vida. Não por acaso, não por sorte, mas por certeza divina. Você deve entender que a vida não lhe dá o que você quer. Ela lhe dá quem você é. Se você continuar a se ver como alguém que tem carências, alguém que luta, então a realidade refletirá isso. Mas no momento em que você assumir que o que você deseja já é seu todo, o universo se dobrará para que isso aconteça. Agora mesmo, neste exato momento, comece a sentir o milagre como se já tivesse acontecido. Feche os olhos e entre na versão de si mesmo que já recebeu. Respire fundo. Sinta o alívio, a alegria, a gratidão. As portas que antes pareciam fechadas agora estão abertas. As respostas que antes lhe escapavam agora estão cristalinas. A abundância, o amor, a cura está feito. Não se deixe enganar pelas aparências. Só porque você não vê movimento no mundo físico não significa que nada esteja acontecendo. O invisível é mais poderoso do que o visível. O invisível é onde o verdadeiro trabalho é feito. Sua única tarefa é permanecer inabalável. Não implore, não persiga, não questione. Fique quieto e saiba, permaneça firme na certeza de que seu milagre não está chegando. Ele está aqui, no universo como algo certo, pois não há limites. A emissão não é para seu lucro. Chamado a fazer externamente, e quando a dúvida tentar se insinuar, silencia com gratidão. Fale como se já tivesse sido cumprido. Diga obrigado, está feito, e observe enquanto a realidade muda para atender a sua fé inabalável. Um milagre de Deus está prestes a acontecer em sua vida. Espere, acredite, e logo você verá. Números, momento em que você assume que o que deseja já é seu, toda a estrutura da realidade começa a mudar a seu favor. Não há necessidade de esperar por provas nem razão para procurar sinais, porque o próprio ato de assumir sua conclusão coloca as forças invisíveis em movimento. O que você acredita ser verdadeiro dentro de si deve se refletir no mundo exterior. Este é o grande segredo. O que você assume ser real com convicção deve se tornar fato. A maioria das pessoas vive a vida em um estado de espera. Elas esperam que as condições melhorem, que as circunstâncias se alinhem, que algo
externo lhes dê permissão para acreditar. Mas não é assim que a criação funciona. O mundo físico está sempre respondendo ao mundo interno e não o contrário. Se você continuar esperando por provas antes de acreditar, permanecerá preso em um ciclo de atrasos. Você deve primeiro assumir que seu desejo já foi realizado, e então a vida refletirá essa suposição de volta para você. Presumir significa tomar posse mental e emocionalmente antes que se torne visível. Significa entrar no sentimento de já ter, já ser, já estar experimentando o que você busca. Você não precisa forçar nada. Você só precisa permanecer no estado de desejo realizado. Quando você faz isso com fé inabalável, o mundo deve se conformar à sua convicção interior. Considere uma pessoa que deseja riqueza, mas constantemente se vê lutando. Não importa quanto esforço ela dedique para ganhar dinheiro, sua suposição profunda de carência continuará se manifestando. Agora imagine essa mesma pessoa mudando sua suposição em vez de esperar que sua conta bancária mude para se sentir rica. Ela começa a pensar, sentir e agir como alguém que já tem abundância financeira. Ela não se preocupa mais. Não se estressa mais porque confia que isso já aconteceu. Com o tempo, à medida que essa suposição se solidifica dentro dela, seu mundo externo começa a se reorganizar para se adequar. É assim que os milagres acontecem. Eles não vêm do esforço da luta ou do desespero. Eles vêm do alinhamento. Quando você assume que o que deseja já é seu, você remove as barreiras da dúvida e da resistência. Você não precisa perseguir, implorar ou manipular. A energia da falta repele, mas a energia da certeza atrai. Quando você assume que algo está feito, você não se preocupa mais com quando ou como isso vai acontecer. Você simplesmente vive sabendo que isso deve acontecer. Pense em um ator se preparando para um papel. Se ele vai interpretar um indivíduo confiante e bem-sucedido, ele incorpora totalmente esse personagem. Ele não questiona se é o papel, ele se torna o papel. Da mesma forma, você deve assumir o papel da pessoa que já tem o que deseja. Se você deseja amor, assuma que já é amado. Se você busca cura, assuma que já está inteiro. Se você deseja sucesso, assuma que já o alcançou. A chave é sentir. Você deve se permitir sentir como se seu desejo já fosse uma realidade. Quando você sente isso profundamente, você cria uma nova vibração dentro de si mesmo e o universo responde da mesma forma. Toda grande transformação começa dentro de nós. Quando você muda seu estado interior, seu mundo exterior não pode deixar de mudar com ele. Não procure evidências. Não verifique o progresso. Essas ações implicam em dúvida, e a dúvida atrasa a manifestação. Em vez disso, relaxe na certeza de que já está realizado. Haja como se já tivesse recebido, e a vida provará que você está certo. Quanto mais natural essa suposição se tornar, mais rápido você verá ela tomar forma. Isso não é fingimento ou pensamento positivo. É a lei da criação. O mundo que você experimenta nada mais é do que uma projeção do seu estado interior. Presuma o melhor e o melhor virá até você. Presuma que está feito e observe como a realidade se curva para confirmar sua crença. Sua fé é a base sobre a qual toda a sua realidade é construída. Tudo o que você experimenta, todas as circunstâncias que você encontra, são um reflexo direto do que você acredita em seu coração. Você não está separado de seus desejos e não está esperando que um milagre venha até você de fora. O milagre já está dentro de você, esperando que sua fé o traga à forma. A maioria das pessoas passa pela vida pensando que a realidade é algo externo a elas, algo a que devem reagir ou contra o qual devem lutar. Elas acreditam que suas circunstâncias ditam o que é possível, e assim permitem que o medo, a dúvida e a limitação as controlem. Mas a verdade é que a realidade não é fixa. Ela é fluida, moldada por suas convicções mais profundas. O que você acredita em seu coração sempre se materializará em seu mundo. Se você acredita na luta, a luta se manifestará. Se você acredita na abundância, a abundância virá. A fé não é mera esperança ou pensamento positivo. É um conhecimento, uma certeza profunda de que o que você deseja já é seu.
É a ponte entre o invisível e o visível, o intangível e o físico. No momento em que você acredita plenamente em algo sem contradição, isso deve se tornar real. Isso não é filosofia. É a lei pela qual todas as coisas passam a existir. Imagine uma pessoa que acredita que sempre tem azar. Não importa quais oportunidades surjam em seu caminho, ela sempre encontrará uma maneira de sabotá-las, porque sua crença na má sorte é mais forte do que qualquer mudança externa. Por outro lado, imagine alguém que acredita que tudo dá certo em sua vida. Mesmo quando enfrenta desafios, essa pessoa segue em frente com confiança, sabendo que as coisas vão mudar e elas mudam. A vida se adapta para corresponder à sua suposição. É assim que a fé funciona. Ela não requer evidências físicas, ela cria as evidências. Quando você realmente acredita em algo, não precisa mais ver provas disso antecipadamente. Você age como se já fosse verdade, e ao fazer isso você torna isso real. Você não reza e depois procura sinais para se convencer. É a sua convicção de que os sinais também são inabaláveis que os traz. Ela não muda com as circunstâncias. Se você declara que está curado, mas verifica constantemente seu corpo em busca de sintomas, você está demonstrando dúvida, não fé. Se você afirma que é rico, mas se preocupa com suas contas, você ainda está se agarrando à crença na falta. A fé não vacila quando as aparências a contradizem. Ela permanece firme, sabendo que o que é sentido por dentro logo será visto por fora. Seu milagre não é algo distante ou separado de você. Ele já está presente, esperando que você o aceite como real. No momento em que você o reivindica com fé, sem hesitação ou medo, ele se move em sua direção com uma força imparável. Não é o seu esforço que faz isso acontecer, é a sua crença inabalável. Você deve proteger sua mente contra a dúvida. O mundo tentará convencê-lo de que o que você deseja é impossível, que você deve aceitar as coisas como elas são. Mas o mundo é apenas um reflexo de crenças passadas. Se você deseja mudar seu futuro, deve mudar o que aceita como verdade. Agora deixe sua fé se tornar seu guia. Sinta a realidade do seu desejo em seu coração. Saiba que o que você acredita moldará o que você vê. Sua fé é o poder que traz todas as coisas à existência. Se você confiar nela plenamente, sem contradição, sua realidade terá que se conformar. Seu milagre já está aqui esperando que você acredite nele para que se torne realidade. A dúvida é a única coisa que se interpõe entre você e o milagre que já é seu. No momento em que você silencia a dúvida dentro de você, no momento em que você para de questionar como ou quando você permite que forças invisíveis concretizem seu desejo sem esforço. Um milagre não requer luta, esforço ou prova. Requer apenas certeza. No momento em que você confia que ele já está em movimento, você entra em alinhamento com o próprio poder que torna todas as coisas possíveis. A maioria das pessoas passa a vida presa em um ciclo de dúvida e esperança, oscilando constantemente entre a crença e o medo. Elas rezam por algo, mas imediatamente questionam quando isso vai acontecer. Elas visualizam seus desejos, mas depois procuram evidências e, quando não as veem, imediatamente presumem que não está funcionando. Esse vai e vem enfraquece o poder da manifestação. É como plantar uma semente e depois cavá-la todos os dias para ver se está crescendo. A única maneira de receber seu milagre é abandonar a dúvida e confiar que ele já está se desenrolando, mesmo quando você ainda não pode vê-lo, é a chave para recebê-lo. No momento em que você decide com absoluta certeza que o que deseja já está a caminho, você remove as barreiras que atrasam sua chegada. Você não precisa forçar, implorar ou descobrir todos os detalhes de como isso vai acontecer. Isso não é sua responsabilidade. Sua única tarefa é permanecer no estado de saber para incorporar a sensação de que já está feito. A dúvida enfraquece, mas a confiança fortalece. Cada vez que você questiona se seu desejo está chegando, você o afasta ainda mais. Quando você pergunta, como isso vai acontecer? Ou, quando eu vou ver isso? Você está afirmando que não acredita. Verdadeiramente que já está a caminho. Mas quando você confia, quando você abre mão da necessidade de controlar o processo,
Você cria espaço para que o milagre apareça sem esforço. Considere uma pessoa que deseja ser curada. Se ela continua verificando os sintomas para saber se sua condição está melhorando, ela ainda está presa à suposição de que está doente. Mas se ela aceita sua cura como já completa, mesmo antes de ver provas físicas, o corpo começa a refletir essa suposição. É o mesmo com abundância financeira, amor, sucesso, qualquer coisa que você deseja. A chave não é o esforço, mas a certeza. Você deve aprender a descansar na sensação de conclusão. Em vez de se preocupar, relaxe. Em vez de questionar, confie. No momento em que você decide que seu milagre é inevitável, as forças da criação começam a trabalhar a seu favor. Você não precisa saber como isso vai acontecer. Você não precisa ver sinais ao longo do caminho. Sua única tarefa é assumir que isso já está em andamento e recusar-se a alimentar pensamentos de dúvida. Não se trata de fingir ou forçar o pensamento positivo. Trata-se de mudar para um conhecimento mais profundo, um lugar onde você não está mais procurando provas, porque já sente a verdade dentro de você. Trata-se de se tornar tão certo de que seu desejo será realizado, que o mundo físico não terá escolha, a não ser refleti-lo de volta para você. A confiança é o passo final na manifestação. É o que permite que os milagres se desenrolem naturalmente. O mesmo poder que criou o universo está trabalhando a seu favor, mas ele não pode fluir através de você se você estiver constantemente questionando e interferindo no processo. Abandone a necessidade de entender todos os detalhes. Descanse na consciência de que o que você busca já está buscando você. Seu milagre não é algo distante, algo que você deve perseguir ou lutar para conseguir. Ele já é seu esperando que você o reivindique com absoluta certeza. Silencie a dúvida. Entre no conhecimento e observe como o invisível se torna visível, sem esforço e com perfeição. Existe um poder maior do que qualquer obstáculo maior, do que qualquer medo maior, do que qualquer limitação. Ele não requer luta, nem exige esforço. Ele pede apenas que você fique quieto e saiba. No momento em que você libera suas preocupações, no momento em que você permanece firme na fé sem vacilar, o caminho se abre diante de você, e o que antes parecia impossível se torna inevitável. A maioria das pessoas acredita que deve lutar por seus desejos, que deve empurrar, perseguir e forçar as coisas a acontecerem. Elas carregam o fardo da preocupação, questionando constantemente como as coisas vão se desenrolar. Elas deixam a dúvida obscurecer sua visão, acreditando que devem resolver todos os problemas sozinhas. Mas, na verdade, os milagres não vêm da luta. Eles surgem da quietude e da certeza inabalável de que todas as coisas já estão trabalhando a seu favor. Ficar quieto não é ser passivo. Não é ficar sentado sem fazer nada, esperando por mudanças. Estar em silêncio é confiar tão completamente que não há necessidade de se preocupar. É permanecer na certeza de que o que você deseja já é seu. Você não implora mais. Você não procura mais sinais. Você simplesmente descansa na confiança tranquila de que tudo está bem. No momento em que você alcança esse estado de fé, portas se abrem onde antes não existiam. As forças invisíveis da criação se movem em seu favor, orquestrando eventos de maneiras que você nunca poderia ter imaginado. O medo e a dúvida criam resistência, bloqueando o fluxo do que já está em movimento. Quando você se estressa, com o resultado interfere no processo. Quando se preocupa com como isso vai acontecer, você atrasa sua chegada. Mas quando você se rende, quando abre mão da necessidade de controlar cada detalhe, permite que o milagre se desenrole naturalmente. Pense em um rio. Quando a água está parada, ela reflete tudo ao seu redor com perfeita clareza. Mas quando é perturbada, quando ondas se espalham por sua superfície, o reflexo fica distorcido. Sua mente é igual. Quando está cheia de medo, dúvida e questionamentos intermináveis, você não consegue enxergar com clareza. Mas quando você acalma o barulho interior, quando desiste da necessidade de entender tudo, as respostas aparecem sem esforço. Ficar quieto não significa não fazer nada. Significa alinhar-se com a certeza
de que tudo já está trabalhando a seu favor. Significa agir não por medo, mas pela profunda convicção de que tudo está se desenrolando como deveria. Quando você realmente sabe que algo está feito, não precisa mais persegui-lo. Você simplesmente segue em frente, com a certeza de que já é seu. O maior poder reside na capacidade de confiar, de permanecer firme, mesmo quando as circunstâncias parecem inalteradas, de manter sua visão inabalável, independentemente do que o mundo físico parece mostrar. A fé não é reagir ao que você vê, é saber sem sombra de dúvida que o que você deseja já está tomando forma. No momento em que você descansa nessa verdade, tudo começa a mudar. Não há nada fora de você que possa impedir seu milagre. Nenhum obstáculo, nenhum revés, nenhum atraso é maior do que o poder da fé. A única coisa que pode atrapalhar você é a sua própria dúvida. Mas quando você acalma a mente, quando silencia os medos que sussurram sobre o fracasso, você cria espaço para que o impossível se torne possível. Fique quieto e saiba que você já está provido. Saiba que o seu caminho está claro, mesmo que você ainda não consiga enxergar. Saiba que seu milagre está se desenrolando no momento perfeito. Quando você abandona suas preocupações e permanece firme na fé, você libera toda a resistência. A luta termina e o fluxo começa. O que você antes pensava estar fora do seu alcance de repente se move em sua direção com facilidade. Confie, descanse e acredite. Sua única tarefa é permanecer no conhecimento. No momento em que você fizer isso, o caminho à sua frente se tornará fácil, e o que antes era impossível se tornará sua realidade. A gratidão é a chave que abre as portas da manifestação. Não é apenas uma emoção, é uma força que o alinha com a realidade dos seus desejos. Quando você se sente grato antes mesmo de algo aparecer em sua vida, você envia uma mensagem poderosa ao universo de que isso já é seu. No momento em que você abraça esse sentimento de já ter, a vida começa a se reorganizar para corresponder à sua visão. A maioria das pessoas espera sentir gratidão até receber o que deseja. Elas acreditam que a alegria vem como resultado da sua manifestação. Mas, na verdade, é necessário o contrário. O sentimento deve vir primeiro. Se você espera sentir gratidão até ver provas, está vivendo na dúvida. Você está afirmando que o seu desejo ainda está separado de você. Mas quando você assume o sentimento de já ter, quando você realmente sente a alegria da posse, antes que ela chegue, você preenche a lacuna entre o desejo e a realidade. O universo não responde apenas a palavras. Ele responde a estados de ser. Se você está constantemente ansiando, desejando e esperando, você está incorporando um estado de carência. Mas quando você sente gratidão antecipadamente, você muda para um estado de realização. Você não está mais buscando, você está recebendo. Você não está mais pedindo, você está sabendo. E no momento em que você sabe que está feito, isso deve acontecer. Considere uma pessoa que deseja abundância financeira. Se ela se preocupa continuamente com suas contas, se estressa por não ter o suficiente, ela está reforçando a crença de que lhe falta riqueza. Mas se ela começa a sentir gratidão pela abundância que já está presente, mesmo que seja uma pequena quantia, se ela aprecia cada real como se fosse o início de uma grande prosperidade, ela convida mais abundância para sua experiência. O sentimento de gratidão sinaliza ao universo que ela está alinhada com a riqueza, e em breve seu mundo externo começa a refletir esse estado interior. O mesmo princípio se aplica ao amor, ao sucesso, à saúde, a tudo o que você deseja. Se você deseja ser amado, não se concentre na solidão. Em vez disso, sinta gratidão como se o amor já estivesse transbordando em sua vida. Se você busca cura, não se concentre na doença. Em vez disso, agradeça pela saúde que já está voltando para você. A gratidão não é apenas uma resposta emocional. É um ato de criação. É a ponte entre o invisível e o visível, entre a imaginação e a realidade. Muitas pessoas lutam contra a dúvida porque ainda não conseguem ver evidências de seus desejos. Mas a gratidão dissolve a dúvida. Ela remove a necessidade de validação externa porque o próprio sentimento se torna a prova.
Quando você se sente genuinamente grato, não há espaço para o medo nem para a incerteza. A gratidão afirma que a manifestação já está aqui, mesmo que seus olhos ainda não a tenham visto. Imagine plantar uma semente. Você não a desenterra todos os dias para ver se está crescendo. Você confia que sob o solo ela está criando raízes. Você, a rega cuida dela e acredita que com o tempo ela brotará. A gratidão é a rega do seu desejo. É a fé de que o que você pediu já está a caminho. Quanto mais você cultiva esse sentimento, mais rápido seu desejo se concretiza. Gratidão não é apenas uma palavra, é incorporar a experiência. Não basta dizer, sou grato. Você deve sentir isso profundamente, como se a manifestação já estivesse completa. Feche os olhos. Imagine seu desejo realizado e permita-se sentir a alegria, a emoção, o alívio de já tê-lo. Permaneça nesse estado. Deixe que isso se torne sua vibração dominante e observe como a realidade se adapta a ela. A vida está sempre respondendo à energia que você emite. Se você irradia gratidão à vida, continuará a lhe dar motivos para ser grato. Se você permanecer em um estado de espera, a vida continuará a mantê-lo esperando. A escolha é sua. A gratidão é o atalho para a manifestação, porque elimina as barreiras do tempo e da dúvida. Ela o leva ao resultado final. E no momento em que você se concentra nesse sentimento, todas as coisas se movem para refleti-lo. Agradeça agora, não depois. Sinta a realização antes que ela apareça. Ande com a confiança de que já é seu e a vida conspirará a seu favor. No momento em que você vive na alegria de já ter seu desejo, não é mais uma possibilidade futura, ele se torna sua realidade presente. A verdade é simples, mas profunda. Sua realidade é moldada pelo seu mundo interior. Os milagres não vêm da luta nem exigem provas antes da crença. Eles se desenrolam sem esforço quando você se alinha com a certeza de que o que você deseja já é seu. O invisível é mais real do que o visível. Sua fé molda sua realidade e sua confiança inabalável no invisível o traz à existência. Você não precisa perseguir, implorar ou forçar as coisas a acontecerem. Em vez disso, assuma que está feito. Silenciar a dúvida e descansar sabendo que tudo está a seu favor. Ficar quieto, entregar suas preocupações e ver o impossível se tornar possível. A gratidão é a chave que abre a manifestação. Sentir a alegria de ter recebido antes que apareça, e a vida se reorganizará para corresponder à sua visão. O poder está e sempre esteve dentro de você. Quando você muda seu estado de ser o mundo, deve se conformar. Caminhe com a consciência de que seu milagre já está aqui. Mantenha a visão, confie no processo e permita que sua fé o guie sem esforço para a realidade desejada. Obrigado por abraçar essa verdade. Que você dê um passo à frente com confiança, sabendo que o que você busca já está buscando você. Seu milagre não está chegando, ele já chegou.